E sobre esse decreto polêmico aí que facilita o porte de arma para algumas categorias profissionais, eu converso aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, o advogado Roberto Serra da Silva Maia. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, satisfação de toda minha. Que bom que o senhor veio aqui para ajudar a gente a debater um pouquinho, entender um pouco essa situação. É complicada essa liberação, assim, tendo em vista essa abrangência, essa facilitação maior aí do porte de arma? O Brasil, desde 2003, quando em vigor o Estatuto de Desarmamento, ele passou a desenvolver uma política desarmamentista, né? E agora, nos últimos tempos, o que nós vemos é exatamente o contrário, uma política armamentista sendo desenvolvida no seio da segurança pública. Por exemplo, a gente tem a lei, né, do desarmamento. Um decreto pode aí ir contra o que diz uma lei, porque nesse momento a lei ainda está em vigor e ela colocaria que caso a caso deveria ser estudado. Com esse decreto, algumas profissões ficaram liberadas sem ter que passar por essa avaliação individual. Por exemplo, todos os caminhoneiros estariam liberados sem ter que comprovar, né, a capacidade, enfim, necessidade. Pode ir contra um decreto, ir contra uma lei? O que a lei do Estatuto de Desarmamento estabelece, além daqueles quesitos apresentados na reportagem, é a demonstração da efetiva necessidade. Então, além de todos aqueles requisitos que foi aqui demonstrado, necessário se faz demonstrar efetiva necessidade para o porte de arma, que nós estamos falando a princípio de porte, porque é uma diferença entre porte e posse. O porte é andar com a arma. Porte, exatamente, é portar, caminhar, andar com a arma. A posse é você ter a arma na sua casa ou na sua, que é o que já foi liberado. No início do ano, já foi flexibilizado, digamos assim. O Estatuto do Desarmamento ele é bem rigoroso. Nesse caso, o que o decreto fez? Para algumas atividades se presumiu essa efetiva necessidade, como, por exemplo, jornalistas que atuam nas reportagens policiais, membros dos poderes legislativos, executivos, né, e outros. Essas pessoas, caminhoneiros de cargas, essas pessoas, o governo, o Poder Executivo entendeu que, pelo simples fato de exercer essas atividades, já estaria demonstrada essa efetiva necessidade, o que, a meu ver, afronta a legislação. A legislação, o Estatuto de Desarmamento, em regra, ele possibilitou ao porte de arma para os agentes de segurança. E, excepcionalmente, uma vez demonstrada a necessidade para outras pessoas. Esse decreto vem e identifica determinadas atividades como efetiva necessidade para autorizar o porte de arma, uma vez suprido aqueles requisitos demonstrados aqui na reportagem, como ter mais de 25 anos, demonstrar capacidade técnica e psicológica, ter residência fixa e não ter antecedentes criminais. Como é que o senhor avalia os possíveis reflexos dessa facilitação, no caso? A gente sabe que tem projetos no Congresso que não foram aprovados ainda, que justamente pleiteavam o porte de arma para alguns agentes, por exemplo, de trânsito, algumas que não foram aprovados. E, de repente, um decreto vem por cima, passa por cima do Congresso e libera. Isso pode ser ainda mexido? Sim, acredito que haverá de ser discutido a inconstitucionalidade dessas medidas, isso vai ser debatido com toda certeza, esse assunto vai ser levado ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, e aí é uma previsão minha, vai entender que o decreto extrapolou as suas funções e acabou legislando aquilo que é da competência do Poder Legislativo. Vejo com preocupação essa política armamentista. O discurso da política armamentista acaba escondendo uma obrigação do Estado, porque a segurança pública é obrigação do Estado. A impressão que o cidadão, que os civis vão ter que fazer sua própria segurança, né? Pelo menos é isso que a gente sente, A impressão que se dá é que cada um pode ter a sua arma de fogo e o Estado lava as mãos e que se vire na sua autodefesa. A autodefesa é uma excepcionalidade. Nesse caso, a segurança é toda exclusiva do Estado. E o Estado, com esse discurso armamentista, acaba deixando de lado outras políticas a serem desenvolvidas para a segurança pública. A bandidagem ou a criminalidade, ela não escolhe vítima. Nós vimos aí em alguns lugares os bandidos entrando em quartéis do Exército para subtrair arma de fogo. Eles enfrentam... É um absurdo, né? Então, essa política, a ousadia já chegou a um ponto que... Ela é muito perigosa e, na minha ótica, tende a agravar mais ainda a situação. Aumentar o número da violência. Vai aumentar o número de violência e essa é uma tendência, aliás, essa é uma pesquisa mundial. As mais sérias pesquisas no que tange ao armamento no mundo revelam que quanto mais armada a sociedade,
mais violenta. Mais violenta. Por exemplo, essa liberação para os caminhoneiros. Como o senhor vê essa questão? Porque a gente sabe, assim, infelizmente, são profissionais que ficam bem à margem da sociedade, assim, eles não têm segurança mesmo. A gente sabe que são grandes vítimas de violência nas estradas, mas eles estarem armados, o senhor acredita que vai resolver, vai melhorar essa situação? Com toda certeza não. Não adianta nada armar um caminhoneiro de cargas e deixar as estradas sem a menor segurança ou sem desenvolvimento de projetos que venham trazer segurança para aqueles que ali trafegam. Porque a mesma situação do caminhoneiro é a mesma situação de um motorista, por exemplo. É claro que o índice de assaltos aos caminhoneiros é muito grande, porque eles transportam cargas muitas vezes valiosas. Mas aí o Estado tem que desenvolver políticas para evitar esse crime e não armar o cidadão e pronto. Agora você está lançado à sorte e use a arma quando estiver ameaçado. Não. Esse discurso é que me preocupa. Né? Me preocupa porque o Estado acaba por se esconder atrás de sua responsabilidade, relegando uma responsabilidade para a sociedade, para o cidadão. E isso é perigoso porque pode trazer malefícios e aumentar, por incrível que possa parecer, o índice de criminalidade. A gente tem uma participação aqui do Carlos Chaves Garça, que é de São Paulo. Obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: a falha do Estatuto do Desarmamento, ele falhou em barrar a entrada de armas e comércios para os marginais. Portanto, é necessário voltar à posse e porte de arma. Eles que concordam com a volta do porte e posse de arma pela falha na segurança do Brasil. É interessante a participação desse telespectador. A Datafolha fez uma pesquisa recente e constatou-se que mais de 60% dos brasileiros são contra essa flexibilização do porte e posse de arma de fogo. Então, dados de pesquisa são muito questionáveis. A questão do bandido usar arma e o cidadão de bem não, se o bandido usa arma, a arma só pode ser ilícita. É proibida, inclusive é crime. Então o bandido está cometendo dois crimes, aquele que ele está praticando e pelo fato de usar a arma indevidamente. Nós temos mais de 7 milhões de armas ilícitas nas mãos de pessoas. Né? Então nós temos um número muito grande. Essa fiscalização compete ao Estado. Então o Estado ele deve desenvolver políticas para evitar que essa transação ilícita de arma de fogo seja efetivada. Dá a impressão de que terceiriza um pouco o serviço da segurança, né? Eu, por exemplo, digamos assim, tem a categoria dos jornalistas, quem trabalha, por exemplo, com jornalismo investigativo ou que justifique, por exemplo, a necessidade poderia portar. Não quer dizer que a pessoa vai sair usando ou fazendo besteira, mas, por exemplo, tem gente que com essa liberação se sentiu assim como alvo já de maior especulação, por exemplo, essa categoria, eu estou nela, então eu estou mais vulnerável. Teve gente que se sentiu dessa forma. São os efeitos desse discurso armamentista. Né? Eu, sinceramente, temo muito por esse discurso. Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando uma pessoa na delegacia de polícia, apareceu uma senhora lá desesperada, tinha sido assaltada. Disse que ia pedir o porte de arma de fogo dela, que ela, doravante, queria andar armado, porque o governo autorizou todo mundo a andar armado. Olha a situação. Muitas pessoas têm esse entendimento. Ninguém agora vai mais na polícia reclamar, ela vai ficar com a arma no... Justiça com as próprias mãos. E eu repito, é muito perigoso, porque você relega um grau de segurança pública para quem não tem essa capacidade, que é o cidadão comum. Nós temos o direito de defesa, sim, isso não nego, mas o Estado tem o dever de proteger a sociedade. E mais ainda, desenvolver políticas eficazes de combate à violência. Doutor Roberto, como é que estão as varas criminais no que tange a número de pessoas que não eram bandidos, não eram criminosos, mas que numa situação, no impulso, digamos assim, tinha uma arma perto e acabaram cometendo um crime, ou seja, a partir desse momento utilizaram de forma errada, entraram para o rol dos criminosos. Qualquer cidadão, vocês aqui estão cansados de divulgar imagens de pessoas de bem, entre aspas, de bem, que por um motivo ou outro na vida, uma fechada no trânsito, uma discussão num bar, briga por dinheiro, pouco dinheiro, que a gente muitas vezes noticia, né? Acabaram praticando um homicídio, um crime com arma de fogo. Relacionamento, a pessoa tem um problema conjugal, às vezes, né, naquele estresse, é uma coisa que vai ficar muito... O Brasil é o país que mais mata com arma de fogo no mundo. Essa é uma coisa, por incrível que possa parecer também. Nós temos estatuto de desarmamento rigoroso e temos, por outro lado, uma pesquisa de que, mesmo com o estatuto de desarmamento, as pessoas matam utilizando arma de fogo mais do que todo o mundo. Nós temos esse primeiro aspecto. O segundo aspecto, que a maior parte desses crimes, eles ocorrem assim,
são praticados por pessoas que não são criminosas efetivamente, pessoas que se enquadram nesse rol de exemplo que você mesmo acabou de mencionar aqui. Um ato desse impensado, isso sem falar no reflexo, por exemplo, em outros crimes, como por exemplo o feminicídio. Nós sabemos que grande parte das consumações do crime de feminicídio ocorre dentro de casa. Ou seja, dentro de casa, onde ali vai estar uma arma de fogo. É claro que o feminicídio, ele não só ocorre por arma de fogo, mas por arma branca, asfixia, enfim, outras formas de violência. Mas a arma de fogo não deixa de potencializar essa Seria um facilitador, essa prática, nessa situação, né? Veja que um simples detalhe pode ter reflexo em outras situações que o Estado deve pensar. Não é simplesmente flexibilizar e facilitar o armamento e o porte de arma de fogo para a sociedade. Tem que analisar vai muitos acabar detalhes, né? Por exemplo, essa questão, foi liberado a prática de tiro, no caso esportivo, para crianças, dispensando aquela autorização judicial, desde que estejam acompanhados dos pais. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que diante de tudo aquilo que eu manifestei aqui, eu só posso também me expressar com muita preocupação nesse sentido. O Estatuto do Desarmamento, para você ter uma ideia, ele proíbe até a comercialização de simulacros de arma, aquelas armas de brinquedo. Isso é proibido, exatamente visando a criança e o adolescente, para que a criança e o adolescente não venha a ser estimulada a utilizar no futuro uma arma de fogo. E agora vem um período trabalhando em cima disso. Até os joguinhos, os pais estavam começando a evitar aqueles jogos muito violentos, porque refletia às vezes no comportamento das crianças. A arma de fogo, muito além de um instrumento para a defesa, ela é um instrumento que impõe medo, intimidador e de violência. Então, esse instrumento ele não pode ser fomentado, em hipótese alguma, com criança e adolescente. Doutor Roberto, então, para a gente encerrar, que mensagem que o senhor deixa aí para a população, no caso, com relação a essa reflexão desse momento? Porque eu não sei se em algum momento a gente vai ser consultado novamente, já que a gente já tem a lei do desarmamento e agora tem decretos e mais decretos. Que orientação que o senhor dá para a população nesse sentido? Eu daria orientação no sentido de cobrar do Estado, cobrar daqueles responsáveis pela segurança pública, a nossa segurança pública. É preciso nós refletirmos sobre esse discurso armamentista. A arma de fogo não vai resolver o problema da segurança pública. Armar a população não vai resolver o problema da segurança pública. Então, eu conclamo à sociedade que cobrem dos agentes do Estado, cobrem da segurança pública, do próprio Estado, soluções para o combate à criminalidade e à violência. Então, se nós não cobrarmos, o Estado não se mobilizará no sentido de desenvolver políticas para combater a violência e a criminalidade. Certo, doutor Roberto Serra da Silva Maia, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás. Muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui hoje. Foi minha. Muito obrigado. Excelente tarde. Obrigado.